O silêncio do prédio naquela manhã era quase absoluto, quebrado apenas pelo ruído distante de um carro passando na rua molhada. Lívia estava sentada à mesa da cozinha, com uma caneca de café entre as mãos, tentando se concentrar no esboço que desenhava para um cliente. Seus dedos se moviam com habilidade no tablet, mas a mente estava dispersa. Talvez fosse o tempo cinzento, talvez fosse aquela estranha sensação de mudança iminente. Nos últimos dias, notara movimentação incomum no quinto andar. Caixas, sons de móveis arrastando, vozes abafadas pelo concreto. O apartamento de cima estivera vazio por meses, e Lívia, acostumada à tranquilidade quase monástica, sabia que a chegada de um novo vizinho poderia alterar seu refúgio silencioso. Mas não esperava que a primeira impressão fosse tão intrigante. O encontro aconteceu no elevador. Lívia estava descendo para buscar um pacote na portaria quando as portas se abriram e ela deu de cara com uma mulher segurando 2 sacolas de supermercado. Os cabelos castanho escuros, presos de maneira displicente, deixavam algumas mechas soltas que emolduravam um rosto delicado, de traços suaves, mas com olhos que contrastavam, firmes, atentos, como se analisassem cada detalhe ao redor. "Oi", disse a mulher, com um sorriso breve. "Acho que somos vizinhas agora. Eu moro no 502. Sou a Ana." Lívia respondeu com bem-vinda quase automático, mas por dentro sentiu algo diferente. Não sabia se era o tom de voz baixo e seguro, ou o jeito como Ana observava sem pressa. Quando se separaram no térreo, a artista passou o resto do dia com a cena na cabeça. Nos dias seguintes, encontros casuais se repetiram. No hall, na portaria, no estacionamento. Pequenos cumprimentos, olhares que duravam um segundo a mais do que o necessário. Nada explícito, mas suficiente para despertar em Lívia uma curiosidade insistente. Uma noite, por volta das 11, um som suave a acordou, passos lentos, como se alguém andasse de um lado para o outro no apartamento de cima. Depois, um arrastar de cadeira. Não era barulho perturbador, mas constante. Ela se perguntava o que Ana fazia acordada àquela hora. Na manhã seguinte, encontrou-a no corredor, trancando a porta. Ana usava um vestido preto simples, que realçava o contorno da cintura. "Bom dia", disse, com aquele sorriso que parecia carregar segredos. "Bom dia", respondeu Lívia, sentindo um calor inesperado subir pelo pescoço. Ana inclinou levemente a cabeça, observando-a. "Você trabalha em casa, não é?" "Sim, sou ilustradora." "Imaginei." Ana sorriu outra vez, e antes de seguir pelo corredor acrescentou: "Gosto de ver luz acesa na madrugada. Dá a sensação de que não sou a única acordada." Lívia ficou parada por alguns segundos, tentando entender se aquilo fora um comentário inocente ou uma confissão velada de que também observava sua rotina. As semanas avançaram, e a presença de Ana começou a se infiltrar na vida da artista de maneira sutis. Uma vez, Lívia voltou do mercado e encontrou um bilhete na porta. "Se precisar de açúcar, tem um pacote extra. Ana, 502. Era banal, mas escrito com uma letra elegante, inclinada, que denunciava paciência e cuidado. Outra vez, ao chegar do Pilates, ouviu música suave vindo do andar de cima. Uma voz feminina cantava junto, quase um sussurro. Lívia ficou alguns minutos parada na própria cozinha, ouvindo, sem saber por que aquele som lhe provocava um arrepio tão agradável. Foi numa sexta-feira à noite que a proximidade ganhou outro contorno. O prédio sofreu um breve apagão, deixando o corredor mergulhado na penumbra. Lívia estava no sofá, com o notebook no colo, quando alguém bateu à porta. Ao abrir, encontrou Ana, com um casaco leve sobre um pijama de seda clara, os cabelos soltos e úmidos, como se tivesse acabado de sair do banho. "Desculpe incomodar", começou ela, segurando uma lanterna pequena, "mas a chave do meu celular caiu atrás do sofá e preciso de luz para pegar." "Empresta uma vela?" Lívia buscou uma vela e acendeu, mas antes que pudesse entregar, Ana entrou, como se a porta aberta fosse um convite. Olhou ao redor, sorrindo. Seu apartamento é aconchegante. Tem cheiro de café fresco. Enquanto colocava a vela sobre a mesa, Lívia percebeu a proximidade. O perfume de Ana,
Uma mistura sutil de jasmim e algo amadeirado se espalhava pelo ar. Elas se encararam por alguns segundos, até que a vizinha agradeceu e se retirou. Naquela noite, Lívia quase não dormiu. Não sabia se era por causa do cheiro que ficou no ambiente ou pelo modo como Ana segurara a vela, com os dedos finos iluminados pela chama. Ei, se você está gostando dessa história, já aproveita para se inscrever no canal, curtir e deixar seu comentário. Isso ajuda muito para que mais mulheres conheçam e se apaixonem por essas narrativas. No sábado seguinte, Lívia desceu para pegar correspondência e viu Ana na área externa, sentada no banco de madeira, com um livro aberto no colo. Quando a viu, Ana fechou o livro devagar e bateu no espaço ao lado. Senta um pouco. Está um dia bonito. O sol filtrava-se por entre as árvores, criando manchas douradas no chão. Elas conversaram sobre coisas simples: café, vizinhos, as flores que a síndica insistia em plantar no jardim. Mas a cada vez que Ana passava a mão pelos cabelos ou cruzava as pernas, Lívia sentia uma onda de distração percorrer o corpo. Você desenha rostos? Perguntou Ana, de repente. Sim. É o que mais gosto de fazer. Então quero ver algum dia. O convite parecia inocente, mas o tom foi mais profundo. E quando Ana se levantou para ir embora, tocou de leve no ombro de Lívia, deixando o toque permanecer um segundo a mais que o habitual. Nas noites seguintes, o som de passos e objetos se movendo voltou a aparecer no apartamento de cima. Agora, porém, em vez de irritação, despertava em Lívia uma estranha sensação de conforto, como se aqueles ruídos fossem lembretes de que Ana estava lá. Certo dia, quando voltava de uma caminhada, a artista encontrou a porta do 502 entreaberta. Bateu, e Ana apareceu com um lenço no cabelo, segurando um pote de vidro. Experimente, disse, entregando-lhe o pote. Chá de hibisco com canela. Fiz demais e lembrei de você. Lívia agradeceu, levando o pote para casa. Passou a tarde inteira pensando no gesto, e à noite, quando devolveu o recipiente, as mãos das duas se tocaram, e nenhuma delas apressou o movimento para se soltar. O olhar que trocaram naquele instante dizia coisas que nenhuma teve coragem de verbalizar. O inverno se aproximava, e com ele, a vontade de Lívia de decifrar a mulher do quinto andar crescia. Mas, como toda história que começa com mistério, havia algo em Ana que ainda permanecia fora de alcance, e talvez, perigosamente, fosse isso que a atraía ainda mais. E foi numa noite de chuva, quando um trovão fez tremer as janelas, que Ana bateu a porta novamente, desta vez, com um pedido que mudaria completamente a relação das duas. A chuva castigava as janelas como se quisesse atravessá-las, e o som do vento se misturava ao rugido distante de trovões. Lívia estava enrolada em uma manta, revisando alguns esboços no tablet, quando ouviu 3 batidas firmes na porta. Olhou pelo olho mágico e viu Ana, encharcada, com os cabelos grudados no rosto e um casaco leve que não parecia dar conta do frio daquela noite. Quando abriu, Ana entrou sem esperar convite, os olhos arregalados, como se fugisse de algo, ou de alguém. Me desculpa parecer assim, disse, tirando o casaco e revelando a blusa colada ao corpo pela água. A fechadura da minha porta travou. Eu não consigo entrar. Lívia percebeu o tremor sutil nas mãos dela e a respiração acelerada. Fechou a porta e foi buscar uma toalha. Senta aqui, vou pegar algo para você se secar. Ana obedeceu, sentando-se no sofá. Quando Lívia voltou, ela já tinha soltado os cabelos, e agora eles caíam em ondas escuras sobre os ombros. A artista entregou a toalha, mas Ana, em vez de simplesmente aceitá-la, segurou-lhe o pulso por um instante, como se aquele contato fosse mais importante que o pano seco. Obrigada, murmurou, com um olhar que parecia atravessá-la. Lívia desviou os olhos, mas sentiu o calor subir pelo corpo. Você quer algo quente? Chá, café? Chá, respondeu Ana, ainda a observando. Enquanto preparava a bebida, Lívia ouvia o barulho suave da toalha passando pelos cabelos de Ana. Era como se cada gesto dela fosse calculado para prender atenção, mas sem esforço. Quando voltou com 2 canecas fumegantes, Ana estava mais relaxada, porém não menos intensa. Gosto do seu apartamento, comentou, olhando ao redor. É cheio de detalhes que contam histórias.
Acho que cada objeto aqui tem um significado, disse Lívia, sentando-se ao lado dela. E você? O que o seu apartamento diria sobre você? Ana deu um sorriso enviesado. Talvez que eu guardo mais segredos do que deveria. Houve um breve silêncio, interrompido apenas pelo som da chuva. Ana levou a caneca aos lábios, e Lívia notou como a boca dela se moldava suavemente à borda de porcelana. Um detalhe simples, mas que a fez prender a respiração. Depois de alguns minutos de conversa sobre música e viagens, Ana pousou a caneca na mesa de centro. Sabe, começou, com a voz mais baixa, tem algo em você que me deixa menos cautelosa. Lívia franziu o senho, intrigada. Isso é bom ou ruim? Ainda não sei. O olhar de Ana era direto, firme. Mas é perigoso. A frase ficou pairando entre elas como um perfume forte. E antes que Lívia pudesse responder, Ana se aproximou lentamente, até que seus rostos ficaram a poucos centímetros. O cheiro de jasmim e chuva era quase inebriante. Mas, em vez de beijá-la, Ana recuou levemente, como se testasse a reação. Lívia apenas sorriu, tentando disfarçar o coração acelerado. A tensão ficou no ar até que um novo trovão fez as luzes piscarem. Ana olhou para a janela e, com um gesto natural, puxou a manta que estava sobre o encosto do sofá, cobrindo as duas. O toque do tecido macio uniu-as mais do que o esperado. Está melhor agora? Perguntou Lívia. Ana assentiu, mas seus olhos não se desviavam dos dela. E foi nesse instante que a artista percebeu. Havia algo de deliberado na forma como Ana se aproximava, como se cada segundo fosse uma dança silenciosa de provocações. Sem dizer nada, Ana estendeu a mão e tocou suavemente o pulso de Lívia, subindo até o antebraço. A pele arrepiou no mesmo instante. Você é mais quente do que parece, sussurrou. Lívia engoliu em seco, sentindo o corpo reagir antes da mente processar. Quando Ana se inclinou, dessa vez não houve recuo. Os lábios se encontraram num toque inicial suave, quase hesitante, mas que rapidamente ganhou profundidade. O gosto de chuva misturado ao chá de canela era doce e intenso. As mãos de Ana deslizaram para a nuca de Lívia, puxando-a com delicadeza. O beijo se prolongou, alternando entre ternura e urgência. Quando se separaram, ambas respiravam mais rápido. Eu não devia, disse Ana, passando o polegar nos lábios dela. Mas não consigo evitar. O resto da noite foi marcado por gestos lentos. Ana tirou a blusa úmida, revelando a pele fria que logo foi aquecida pelo toque de Lívia. Elas se exploraram com cuidado, como se cada centímetro fosse um segredo revelado no tempo certo. O prazer veio acompanhado de risos abafados e suspiros que se misturavam ao som da chuva lá fora. Quando adormeceram, Ana estava aninhada ao peito de Lívia, mas pela manhã, não estava mais lá. A artista acordou sozinha, com a manta caída no chão e uma única caneca sobre a mesa. Ao ir até a porta, encontrou um bilhete preso por fita adesiva escrito: "Precisamos conversar. Hoje à noite." O dia se arrastou. Lívia não conseguia se concentrar no trabalho, imaginando que tipo de conversa Ana queria ter. No fundo, temia que aquela noite tivesse sido um erro para ela. Às 8 em ponto, ouviu passos no corredor. Bateu a porta uma única vez antes de entrar. Ana estava diferente, calça jeans, jaqueta de couro e aquele olhar carregado de algo sombrio. "Eu preciso te contar uma coisa", disse, fechando a porta atrás de si. "Algo que não posso esconder mais." Lívia sentiu um frio percorrer a espinha, mas manteve o olhar firme. "Então me conta." Ana respirou fundo, como se reunir coragem fosse a tarefa mais difícil da noite. "Eu não me mudei para cá por acaso. Eu estava procurando você." Foram 3 dias desde aquela noite, e o apartamento de Lívia parecia mais vazio do que nunca. Ela tentava se ocupar com prazos atrasados, mas o traço do lápis digital saía trêmulo, sem vida. Tudo ao seu redor parecia carregado de lembranças de Ana. O cheiro que ainda habitava a manta, a marca do copo na mesa de centro, o eco do riso abafado que preenchera sua sala. Desde que Ana dissera que a procurava, a cabeça de Lívia mergulhou em possibilidades perigosas. Procurava-a por quê? Para quê?
E como ela sabia quem era? A ausência de respostas era pior que qualquer hipótese. Na manhã do quarto dia, a campainha tocou. Ao abrir, encontrou apenas um envelope no chão, com sua inicial escrita à mão. Dentro, havia uma única frase: estarei no banco do jardim às 20 horas. O dia se arrastou, cada minuto pesando. Quando o relógio marcou 19 horas e 45, Lívia já estava descendo as escadas, o coração disparado. O ar frio da noite colava em sua pele, e o som distante da cidade contrastava com o silêncio do pequeno jardim do prédio. Ana estava lá, sentada com as mãos cruzadas sobre o colo, usando um sobretudo escuro. Quando a viu, levantou-se devagar, como se ponderasse cada movimento. Você veio, disse, com um meio sorriso cansado. Você pediu, respondeu Lívia, tentando manter a firmeza na voz. Agora me diz o que está acontecendo. Ana respirou fundo, e seus olhos se fixaram nos dela com uma intensidade quase dolorosa. Antes de morar aqui, eu morei em outra cidade. Lá, conheci uma mulher que parecia muito com você. Mesmos olhos, mesma forma de falar. Ela me ajudou num momento muito difícil. Mas, pouco tempo depois, desapareceu sem deixar rastros. Lívia franziu o senho. E você achou que eu era essa mulher? Não exatamente. Ana deu um passo à frente. Eu sabia que você não era ela, mas quando vi seu rosto em uma foto que apareceu por acaso nas redes, senti que precisava conhecer você. Não sei explicar, era como se houvesse algo que eu precisava entender. O silêncio que se seguiu foi carregado. Lívia não sabia se sentia lisonjeada, assustada ou confusa. E entendeu? Perguntou, por fim. Ana hesitou. Entendi que, mesmo sem ser ela, você me afeta do mesmo jeito. As palavras ficaram pairando, como se a própria noite tivesse parado para ouvi-las. Lívia sentiu um impulso de tocá-la, mas conteve-se. Você sumiu por 3 dias depois de dizer isso, disse, com um traço de mágoa na voz. Eu precisava pensar e decidir se valia a pena envolver você no que eu carrego. E decidiu. Ana se aproximou mais um passo, agora tão perto que o hálito quente contrastava com o frio da noite. Decidi que sim. Foi nesse instante que Lívia percebeu que, por mais perguntas que tivesse, seu corpo já tinha resposta. E quando Ana ergueu a mão para tocar seu rosto, ela não recuou. O beijo veio carregado de tudo que fora contido nos últimos dias: urgência, saudade e um pouco de medo. As mãos se entrelaçaram e, sem perceber, estavam caminhando juntas de volta para o prédio. No apartamento, a tensão que as acompanhará até ali se transformou em algo mais íntimo. Ana retirou o sobretudo, revelando um vestido simples que caía suavemente sobre suas curvas. Lívia guiou até o sofá, e as duas se sentaram de frente, ainda respirando rápido. Você me deixa confusa, admitiu Lívia. E, ao mesmo tempo, me sinto viva. Ana sorriu, passando os dedos pela linha do maxilar dela. É exatamente assim que você me deixa. Os beijos voltaram, mais lentos, mais exploratórios. As mãos de Ana deslizaram pelas costas de Lívia, encontrando a barra de sua blusa. O toque era cuidadoso, como se cada centímetro fosse conquistado com paciência. Quando as roupas começaram a ceder, a pele encontrou a pele, e o frio da noite foi substituído pelo calor crescente entre elas. Deitaram-se no sofá, a manta agora sendo cúmplice de algo mais íntimo. Não houve pressa, apenas um ritmo natural, guiado por olhares e sorrisos breves. Os suspiros se misturaram ao som distante da chuva que recomeçava lá fora. Depois, ficaram em silêncio, Ana aninhada ao ombro de Lívia, os dedos dela desenhando círculos preguiçosos na pele. Eu não sei se consigo lidar com todos os seus mistérios, confessou Lívia. E se eu prometer que vou revelar um por um, no meu tempo? Perguntou Ana, com um brilho quase travesso nos olhos. Então eu prometo tentar ficar, respondeu a artista, sem esconder o sorriso. A madrugada avançou, mas nenhuma delas sentia vontade de dormir. Conversaram sobre filmes, livros, e aos poucos, Ana foi revelando fragmentos de sua vida, lugares por onde passou, pessoas que conheceu, e um episódio em especial que parecia carregado de dor.
mas que ela ainda não estava pronta para explicar. Quando o céu começou a clarear, Ana se levantou. Preciso ir, disse, pegando sobretudo. Mas volto amanhã. Lívia acompanhou até a porta, e antes que ela saísse, segurou sua mão. Não desapareça de novo. Não vou. O dia seguinte foi uma espera ansiosa. Cada ruído no corredor fazia o coração de Lívia acelerar. À noite, às 21 horas, uma mensagem chegou ao celular. Não posso ir, alguém me seguiu até em casa. Te explico depois. O medo tomou o lugar da expectativa. Ela tentou ligar, mas Ana não atendeu. Passaram-se 2 dias sem notícias. No terceiro, um envelope apareceu novamente sob sua porta. Dentro, havia uma foto antiga de Ana, mais jovem, ao lado de uma mulher muito parecida com Lívia. No verso, uma frase: ela não é quem você pensa, e talvez eu também não seja. Lívia sentiu o chão sumir sob seus pés. Mais do que nunca, queria respostas, mas algo lhe dizia que, ao encontrá-las, nada mais seria como antes. Ela fechou os olhos, respirou fundo e tomou uma decisão. Iria até o 5º andar naquela mesma noite, não importava o que encontrasse. Ao subir, o corredor estava silencioso. Bateu à porta do 502. Nenhuma resposta. Tentou a maçaneta. Estava destrancada. Empurrou devagar e entrou. O apartamento estava às escuras, exceto por uma vela acesa sobre a mesa, ao lado de um bilhete. Se você está lendo isso, é porque confio em você. Mas, depois de hoje, talvez precise desaparecer outra vez. O som de passos atrás dela fez seu corpo inteiro gelar. Eu sabia que viria, disse a voz de Ana, baixa, quase um sussurro. Lívia se virou, e o olhar que encontrou não era mais o mesmo da vizinha misteriosa. Era algo mais profundo, mais perigoso, e que, de algum modo, a atraía ainda mais. Se você quer saber o que acontece depois dessa noite e descobrir os segredos que Ana esconde, inscreva-se no canal, curta e comente o que você acha que ela está escondendo. Sua participação mantém essa história viva e ajuda outras mulheres a conhecerem esse romance cheio de mistério e desejo.